onde nasceu, e no sábado ele foi à sinagoga para ensinar e falou sobre sua missão, conforme profetizado em Isaías. Então o Espírito do Senhor veio a Jesus para dar liberdade e libertação às pessoas. No entanto, estranhamente, quando servimos Jesus, geralmente excluímos a liberdade e a libertação. No entanto, o Espírito Santo é o Espírito que traz liberdade e libertação. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, os cristãos ganham liberdade e libertação ao escapar da opressão do diabo enquanto adoram a Deus. Portanto, devemos esperar que o Espírito Santo venha até nós hoje para nos dar liberdade e libertação. Número 1, pregar boas novas aos pobres. A escritura de hoje, em Lucas capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte para os pobres: A unção do Espírito Santo desceu sobre Jesus para pregar as boas novas aos pobres. Então, quem são realmente os pobres? Os pobres são aqueles cujas almas são pobres. Como suas almas estão espiritualmente mortas devido ao pecado, eles não são apenas pobres, mas na verdade falidos espiritualmente. Além disso, os pobres são aqueles que são pobres de coração, sem esperança, alegria e paz, que sofrem mentalmente. Depois, há aqueles que são fisicamente pobres e com corpos fracos e doentes, muitos deles sofrem de doenças. Além disso, há aqueles que são pobres no dia a dia, aqueles que estão nus e famintos, sem comer. O Senhor quer abençoar aqueles que são pobres de alma, de coração, de corpo físico, da vida cotidiana, e quem é pobre de alguma coisa, e não deixá-los viver mais na pobreza. Embora Jesus seja o Filho de Deus, ele nasceu em um lar pobre e viveu muito pobre. A Bíblia diz que a pobreza de Jesus foi feita para nos enriquecer. 2 Coríntios 8:9 diz: Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora fosse rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecêssemos. Jesus é o próprio Deus, mas ele desceu à terra e viveu tão pobre. Jesus se livrou do manto glorioso de Deus e assumiu uma forma humana e viveu por 33 anos e meio. Jesus aceitou a pobreza para tirar a nossa pobreza. Número 2, proclamar liberdade para os prisioneiros. A seguir, Jesus disse que veio proclamar liberdade aos prisioneiros. Antes de crermos em Jesus, éramos amarrados pelo diabo como seus escravos. Nossos corações estavam presos pelo ódio, raiva e ressentimento. Então nossas vidas eram tão miseráveis e infelizes, e nossos corpos estavam presos por maldições, pobreza e doenças. Nossos espíritos, almas e corpos foram escravizados pelo diabo. Ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Contudo, à medida que o Senhor vier, a opressão do diabo desaparecerá imediatamente. Certa vez, tive que dar uma palestra em uma certa universidade na Virgínia. Fiquei em um hotel e o mensageiro sempre sorria e era muito gentil. Quando tinha que jantar com outros convidados, ficava sempre tenso, sofria de indigestão e também perdia o apetite. As refeições têm que ser partilhadas com os amigos para que possamos saboreá-las e ter boas conversas. Mas com estranhos devemos ter cortesia e ouvir as suas mensagens para que me cause tensão no estômago. Então, depois de terminar minha palestra naquele dia, recusei educadamente o convite de outras pessoas para almoçar
e perguntei àquele gentil mensageiro onde ficava o restaurante de comida tailandesa. Ele se ofereceu para me levar àquele restaurante. Ele dirigiu seu carro por um longo tempo em busca daquele restaurante e finalmente paramos em um restaurante vietnamita. Eu disse a ele: "Você se esforçou para me levar tão longe até este restaurante, então por que não almoça comigo?" Ele aceitou e sentou-se e de repente derramou lágrimas. Então perguntei a ele: "Por que você está chorando?" Ele respondeu: "Pastor Yang Cho, há 2 anos li seu livro sobre oração e fiquei tão impressionado que orei a Deus para que pudesse fazer refeições com você. Enquanto orava, pensei: como pode um pastor negro como eu fazer refeições com o pastor Yang Cho, já que nunca o conheci? Fiz uma oração muito tola. Mas agora minha oração foi atendida, então eu choro." Enquanto conversávamos, durante o almoço, ele me disse que seus pais se divorciaram quando ele era jovem e ele cresceu com uma mãe solteira. Seu coração estava cheio de reclamações e raiva para torná-lo um rebelde. Ele cometeu crimes enormes. Ele acabou sendo um gangster e usou de violência e usou drogas e roubou coisas de outras pessoas e matou outros gangsters. Ele cometeu todos os tipos de pecado e se tornou um prisioneiro. Então a polícia o procurou por causa de seu tráfico de drogas. Sua mãe lhe disse para fugir para a casa de seu pai. A nova esposa do pai era uma cristã sincera. Enquanto ele estava hospedado na casa deles, ele tinha que ouvir a história de Jesus dia e noite e não podia rejeitar o convite para ir à igreja. Ao ouvir o sermão do pastor, ele gritou e se arrependeu de seus pecados e até recebeu o batismo do Espírito Santo. Assim que o Espírito Santo veio sobre ele, ele se encheu dele e ficou completamente livre de todos os rancores e ressentimentos, do vício de drogas e da maldade. Desde então, ele ficou tão alegre que louvou a Deus e o adorou, e foi completamente mudado. Mais tarde, ele se tornou um servo de Deus para evangelizar viciados em drogas e gangsters, com sua vocação. Ele abriu sua própria igreja, mas seu salário era tão escasso que ele também trabalhou como mensageiro em um hotel. Ele disse: "A polícia e o FBI não podem me mudar em nada. Contudo, depois de aceitar Jesus Cristo como meu Salvador, mudei, como se tornasse uma nova pessoa." Quem pode mudar pessoas assim? As mudanças não podem ser feitas pelo poder humano. Quando Jesus entra em nós, somos transformados instantaneamente. Jesus Cristo nos liberta imediatamente da lei do pecado e da morte. O Senhor é o Deus dos milagres e ainda hoje Ele é o grande Senhor para nos dar liberdade e libertação da lei do pecado e da morte. Número 3, para recuperar a visão dos cegos. A seguir, Jesus disse que veio restaurar a visão dos cegos. Quando o Espírito Santo vier, os cegos verão novamente. Os incrédulos não podem ver, embora tenham olhos. É porque seus espíritos morrem e eles não conseguem compreender o mundo espiritual. Quando Jesus conversou com Nicodemos, ele disse: "Em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo." João 3,3. Assim como os cegos não conseguem entender como explicamos o belo cenário, aqueles que não conseguem ver espiritualmente são incapazes de conhecer o mundo espiritual, mesmo que o expliquemos a eles. Como seus espíritos estão mortos e se rebelam contra Deus, eles são incapazes de compreender a obra do reino de Deus, a menos que nasçam de novo e seus espíritos mortos voltem à vida. Contudo,
Quando o Espírito Santo vier sobre nossos corações, nossos espíritos voltarão à vida para que possamos compreender a obra do reino de Deus. Em 2 Reis, capítulo 6, os cavalos e carros arameus e uma forte força cercaram a cidade onde Eliseu ficou para pegá-lo. Quando o servo do homem de Deus se levantou e saiu cedo na manhã seguinte, um exército com cavalos e carros cercou a cidade. O servo estava desesperado por causa disso. Por que ele estava desesperado? Como seus olhos espirituais não se abriram, ele não conseguiu ver todos os cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Mas enquanto Eliseu orava, então o Senhor abriu os olhos do servo e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Hoje, agora mesmo, todo aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende de seus pecados, Deus abrirá seus olhos para ver e acreditar no mundo espiritual. Além disso, quando nossos olhos espirituais estão abertos, podemos perceber que Deus nos protege com cavalos e carros de fogo, para que possamos manter a paz de espírito, independentemente do tipo de situação que enfrentamos. Em quarto lugar, para dar liberdade e libertação aos oprimidos. A seguir, Jesus disse que veio para dar liberdade e libertação aos oprimidos. Se somos oprimidos espiritualmente pelo diabo, nossos corpos e corações ficam doentes. O diabo nos segue e vem sobre nós para nos destruir. A estratégia do diabo é seguir os humanos e perturbá-los. Ele nos acusa e nos perturba até nos tornarmos fracos e frágeis, e então se apega a nós. Ele gruda em nós como uma sanguessuga e nos assedia. Sua opressão causa um enorme estresse para nós. Porém, se não nos arrependermos e expulsarmos o diabo, mesmo com o passar do tempo, ele nos oprime e nos torna doentes. Você pode dizer: "Oh, meu Deus, viver é um inferno, eu quero morrer." Acabaremos dizendo algo assim: se mesmo nesta situação, se ainda não expulsarmos o diabo, ele entra em nós para causar o desastre. As pessoas cometem suicídio, ou incendeiam suas casas, ou matam seus familiares. Porém, quando o Senhor vier, os oprimidos pelo diabo estarão livres em suas vidas. Ainda hoje existem tantas pessoas que antes estavam morrendo pela opressão do diabo, mas, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, foram curadas. Jesus ainda está trabalhando para libertar os oprimidos. Atos 10:38 diz: "Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou fazendo o bem e curando todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele." O diabo oprime os humanos e os escraviza, mas o Senhor liberta aqueles que, onde quer que estejam, são oprimidos pelo diabo. As doenças causadas pela opressão do diabo não podem ser curadas com remédios. Somente se expulsarem o diabo poderão ser curados. Então, quem pode expulsar o diabo? Aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador devem saber que já lhes foi dada a autoridade para expulsar o diabo e reconhecer a sua autoridade em Jesus e depois expulsar o diabo. Jesus disse em Lucas 10:19 o seguinte: "Eu te dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e para vencer todo o poder do inimigo, nada irá prejudicá-lo." Portanto, devemos expulsar o diabo, dizendo: "Em nome de Jesus de Nazaré eu te ordeno, diabo, vá embora. Eu te expulso em nome de Jesus, deixa meu corpo agora." A seguir, Jesus quer que proclamemos o sinal do favor do Senhor. Qual é o ano do favor do Senhor? Jesus disse na cruz: "Está consumado."
ele proclamou o ano da graça do Senhor. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Somos salvos pela graça de Deus. A salvação não é dada pelas nossas boas ações. A salvação é obtida pela graça de Deus, crendo somente no precioso sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz foi em nosso favor. O Deus eterno morreu e ressuscitou na cruz em nosso lugar para nos dar a graça da morte do nosso antigo eu e de nos tornarmos uma nova pessoa. Além disso, Jesus recupera tudo o que o nosso antigo eu, Adão, perdeu. Assim como Adão perdeu a comunicação com Deus, a vida eterna e as bênçãos no jardim do Éden cometendo pecados, Jesus veio para recuperar todas elas. Portanto, agora podemos comunicar com Deus e desfrutar das bênçãos do Éden e viver servindo a Deus como Abba Pai. Podemos experimentar pessoalmente a salvação de Jesus como esta vida abençoada. Contudo, quando Jesus voltar, a salvação social, nacional e universal será cumprida. A segunda vinda do Senhor está próxima. Haverá poucos dias para vivermos na terra e até então a salvação será cumprida a nível individual. Portanto, agora em sua vida, desfrute da liberdade e da libertação que Jesus nos deu. Quem for a Jesus obterá perdão e justiça por ser liberto dos pecados, ganhará cura e saúde por ser liberto das doenças, ganhará as bênçãos de Abraão e prosperidade por ser livre de maldições, e ganhará ressurreição e vida eterna por ser liberto da morte. Eu os abençoo em nome do Senhor, para que todos vocês vivam esta vida alegre e abençoada. Aleluia! Aleluia! Se alguém está doente, coloque as mãos no local dolorido. Se vocês carregam os pesados fardos da vida, coloquem as mãos no coração. Vou orar a Deus, então, por favor, aceite pela fé. Deus Pai, nossos irmãos e irmãs vêm ao Senhor, mas sofrem devido a vários tipos de doenças. Ó Senhor, que nos dá paz e alegria, agora expulse o diabo e cure os enfermos, e os demônios inimigos que trazem dor e trabalham por trás dessas doenças e dores. Em nome de Jesus de Nazaré eu ordeno, vão embora, não se apeguem a nós, mas vão embora. Deus, por favor, nos cure por seus milagres. Deus Pai, todos aqueles irmãos e irmãs que carregam os pesados fardos da vida, oram sinceramente a Ti. Senhor, por favor, remova deles os pesados fardos da vida. Como o Senhor disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora chegamos diante de Ti, então, por favor, liberte-nos e liberte-nos. Sejamos livres dos pesados fardos da vida e inundemos nossos corações com alegria, esperança e deleite. E você, diabo, que nos traz pesadas dificuldades da vida, vá embora. Nos deixe em nome de Jesus. Como Jesus nos ama, eu te ordeno no poder do sangue de Jesus, você não deve ficar perto de nós. Deixe meu corpo, minha casa e minha vizinhança. Deus Pai, o Senhor disse, oro para que você tenha boa saúde e que tudo corra bem com você, assim como vai bem a sua alma. Se buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, prosperaremos espiritualmente, materialmente e fisicamente. Assim sirvamos a Deus sinceramente e cheguemos diante do Senhor e sejamos cheios do Espírito Santo e prosperemos espiritualmente. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. E amém. Que palavra poderosa sobre sua vida.
Deus verdadeiramente falou com você. Eu me chamo Vinícius Siqueira e vou orar por você e por sua família. Vou pedir que você deixe seu pedido de oração nos comentários, pois estaremos orando por todos vocês. Vou pedir também que você deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vou orar por você, abençoando seu dia e sua família, em nome de Jesus, mas antes vou fazer declarações da palavra de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 6, os versículos 24 ao 26, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28 e com as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre você e sua família, hoje e sempre. Que o Senhor te guarde e te preserve dos perigos, doenças e ameaças e de todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Se o inimigo vier contra você por um caminho, ele terá que fugir por 7 caminhos, em nome de Jesus. Que o Senhor te favoreça, onde quer que você esteja, que você seja bem-sucedido, onde quer que você vá ou estiver. Que em tudo o que você colocar as suas mãos, abençoado será, em nome de Jesus. Que você tenha vantagem, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus seja a sua vantagem. Coisas grandiosas vão acontecer esta semana sobre sua vida. Deus vai se manifestar de forma incrível esta semana, em nome de Jesus. O seu telefone vai tocar para a notícia positiva. Vai chegar um e-mail positivo tão esperado para você. Sua promoção vai ser liberada. A salvação da sua família está mais próximo. Porta de emprego, Deus está abrindo para você. Cura divina sobre sua vida, você vai receber em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você e sua casa servirão ao Senhor Jesus. Declaro a prosperidade de Deus sobre sua vida, que não acrescenta dor, em nome de Jesus. Agora vou declarar sobre sua vida o Salmo 23, o Salmo da provisão. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom e o seu amor, ele dura para sempre. Querido Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Espírito Santo de Deus, eu apresento diante de ti este homem, esta mulher,
esta família. Em o nome de Jesus, ó Pai, toma esta pessoa que ouve esta oração. Aonde esta oração está chegando agora, Senhor? Anjos de Deus estão visitando este lugar. E eu declaro, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, está se manifestando agora, onde esta pessoa está ouvindo esta oração, agora mesmo, em nome de Jesus. Pai, eu não sei o que este homem, esta mulher está passando. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. E o Senhor, ó Pai, está liberando, em o nome de Jesus Cristo, a provisão, a medida exata, o que este irmão, esta irmã, precisa neste momento. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe esta pessoa, que abençoe esse filho, essa filha de Deus, esta família, esta casa, este trabalho, este emprego, este empreendimento. O Senhor está tocando, Senhor, esta terra, esta vida. Causas na justiça, o Senhor está, ó Pai, liberando. Ó Deus, portas o Senhor está abrindo, e cura, Senhor, estão acontecendo agora em nome de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor libere os teus anjos em nome de Jesus e que eles cortem todos os laços, todos os embaraços, todas as correntes que o inimigo colocou na vida deste homem, desta mulher, desta família, trancando tudo, travando tudo, tudo que está travado, tudo que está bloqueado. Em o nome de Jesus Cristo, que a libertação de Deus aconteça. Em o nome de Jesus, que as escamas caiam, que as barreiras, cadeias, grilhões, algemas caiam em nome de Jesus. Espírito de Deus, trabalha no coração deste homem, desta mulher. Em o nome de Jesus, que haja salvação, que haja cura, libertação, em nome de Jesus. Eu abençoo este homem, esta mulher, esta família, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versículo 14, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar um mini livro, ou pode ser chamado de e-book. Muitas pessoas já estão acessando e já estão recebendo no seu e-mail o e-book, um mini livro, com 31 declarações para abençoar sua vida pessoal, suas finanças e saúde. São 31 declarações para que você possa declarar todos os dias do mês e o ano todo. Todo dia você terá uma declaração nova para declarar, em nome de Jesus. Essas declarações estão mudando a vida de centenas e milhares de pessoas. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo
você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro! Essa riqueza, baseados no qual podemos confessar que somos prósperos. O fundamento é a morte e a ressurreição de Cristo. O amor de Deus foi revelado por meio da cruz, pois a cruz revela o coração de Deus, que nos amou de tal modo que deu seu Filho Jesus Cristo por nós. Toda frustração e desesperança são lançadas fora, se tão somente abraçarmos a cruz. A cruz desfaz a morte e o Hades, faz resplandecer sobre nós a glória da ressurreição. A esperança e a riqueza da morte e ressurreição da cruz transformam a água amarga da frustração e da desesperança em água doce. Romanos 8, do 35 ao 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma, o poder e a glória da ressurreição de Cristo Jesus transformam a água amarga da desesperança em água doce. Mostrarei agora a você o primeiro elemento da quarta dimensão. Nossa vida depende de nossa mentalidade, meus irmãos, se pensarmos na carne ou no espírito. Para colher fruto santo, devemos primeiro ser guiados e subjugados pelo Espírito Santo. Esse é o segredo da vitória. O Espírito é quem nos dá vida e paz. Nossos desejos são realizados à medida que aprendemos a pensar juntamente com o Espírito Santo. Lembre-se de que o pensamento é um fator de influência. Devemos estabelecer uma comunhão íntima com o Espírito Santo, reconhecer que Ele é Senhor, para que nossa mentalidade esteja sob sua influência. Em segundo lugar, temos de expressar nosso pensamento em forma de oração, que é o sistema respiratório espiritual e o canal de comunicação com Deus. A oração, meus irmãos, é um elemento poderoso que atrai o pensamento da quarta dimensão à própria realidade. Tudo o que pedirmos a Deus em oração, confiando a Deus nossas petições, resultará em uma resposta, porque Deus é soberano. A oração, meus irmãos, é uma ação da terceira dimensão, mas por sua vez é uma realidade que move a quarta dimensão. Deus dotou o homem com o privilégio de comunicar-se com ele, e isso se dá por intermédio da oração. A oração que coincide com a vontade e o pensamento de Deus é o poder que move o coração de Deus. Em terceiro lugar, devemos colocar nossa mentalidade à palavra de Deus, a Bíblia. A mentalidade do homem é como uma bola de rugby que se distingue por sua imprevisível direção. A mentalidade é constituída por intelecto, emoção e vontade. Dessa forma, a única maneira de manter nossa mentalidade no caminho certo é por meio da Bíblia, da Palavra de Deus, a meditação na Palavra de Deus. As circunstâncias da terceira dimensão mudam